Politização do judiciário é um fato ou é fake? Essa seria a pergunta do Daniel. E eu acrescentaria uma questão a isso. A gente vê o seguinte, até quando o legislativo ou o executivo não vão resolver as coisas e a gente vai precisar judicializar por uma omissão dos outros poderes. Então, ainda coloco isso na pergunta. Então, Tássio, eu tô te jogando a bomba aí, cara. Bom, é óbvio, assim, que a resposta vai ser que há, sim, uma politização, mas eu acho que, além da politização, nós temos um outro aspecto que aí entraria uma questão de ciência social mais apurada para fazer um pente fino, uma análise histórica da carreira do magistrado no Brasil, ou membro do Ministério Público, né, que esteve durante todo o período da história vinculado, isso não só no Brasil, mas no Brasil é mais acentuado pela formação como o Estado brasileiro se formou, com as elites. Isso é um aspecto que já diferencia o magistrado em geral dos outros servidores, né? Até existe um culto à figura do juiz, e o juiz também se acha, muitos deles se acham deuses aqui no Brasil e tal, e isso é um reflexo de um processo histórico. O lado político, a gente pega Moro, pega outras questões, sim, existe um aspecto político, existe um intercâmbio tanto legal quanto ilegal entre as figuras que estão dentro dos cargos políticos e os magistrados, e aí entra também a questão dos promotores, mas institucionalmente falando, se você quer começar a falar de politização, você já começa pela formação da Corte Superior do Brasil, que é um político, que é política, desculpe, que é a indicação de uma pessoa com notável saber jurídico, que não precisa nem necessariamente ser graduada em direito, né, e já aconteceu isso na história do Brasil, né, claro que há muito tempo atrás, exatamente, mas é uma indicação feita por um membro do Poder Executivo e que se submete a uma verificação, né, uma sabatina do Senado Federal. Ou seja, a composição da corte, ela precisa de um ok de dois poderes que vão compor ela. Nos estados, aí você pode também, o STJ também é por indicação e tem essa questão, todas as cortes superiores, o TRE, o STE, o do trabalho também, a Corte Superior do Trabalho também tem ali com outros membros natos de outros poderes, de outras cortes, e cada estado tem um tribunal de justiça, e os tribunais de justiça possuem presidentes desses tribunais de justiça, e esses presidentes dos tribunais de justiça são escolhidos pelo governador também, através, às vezes, de uma lista tríplice, mas ele não precisa nem necessariamente escolher o mais votado, ou dependendo de cada constituição estadual, ele necessariamente não precisa nem pegar de dentro dessa lista tríplice. Ou seja, a pessoa que tem mais poderes dentro do Poder Judiciário, inclusive que envolve principalmente situações na esfera civil, de improbidade, que envolve o governador, é nomeado pelo próprio governador. Então, assim, institucionalmente falando, legalmente falando, ela é um fato, ela é jurídico. Se você lê a legislação, lê a Constituição, lê as constituições estaduais, você vai ver que sim, existe uma ligação entre esses poderes. Muitos já questionaram, muitos já propuseram outras formas de se ingressar, de se escolher os presidentes dos tribunais, ou o próprio ingresso no STF ser de outra forma, talvez não tão política. Isso é uma questão que ainda precisa ser amadurecida, isso não é um problema que nós temos só no Brasil, isso é um problema que nós temos em todos os lugares. Então, assim, historicamente, socialmente falando, o Poder Judiciário sempre esteve flertando, sempre esteve do lado. É muito comum isso, quem atua daí dos advogados sabem, as visitas de gabinete, as visitas, você conhece desembargador, você tem um desembargador que faz isso, desembargador que faz aquilo, que suspende isso, que suspende aquilo, em troca de favores políticos. Isso aí não é fake. É extremamente real a politização do Poder Judiciário, tá? Além disso, existe um outro aspecto de politização, que é o Poder Judiciário também ter pessoas e ter nomes de influência que ditam ou que podem pressionar ou que podem fazer lobby político. E isso acontece muito. Então,
juízes são muito bem atendidos por deputados e vice-versa, porque existe essa simbiose também, por exemplo, de, poxa, não sei se vocês sabem, que estão nos acompanhando, juízes e promotores, eles têm 60 dias de férias por ano, eles têm 2 meses de férias. Aí quando se vai falar, por exemplo, em tirar penduricário, tirar isso, e aquilo, estão lá os juízes, deputados, conversando. Poxa, você vai ver que vai ter uma reforma administrativa que, por exemplo, não vai mexer nessas regalias, tá? A questão de vício, não pode ser de iniciativa nossa e tal, mas ninguém teve essa iniciativa, o próprio Congresso poderia ter essa iniciativa, não teve. Então, assim, falei demais, mas a resposta é, não é fake, é verdade. Não apenas essa relação político, juízes, Ministério Público, etc., é tanto obscena, né? Mas também juízes e procuradores, né? Promotores. Vamos lembrar da Vaza Jato, que mostrou a relação confusa até do que o Moro representava naquilo. Ele era juiz, mas ele participava também ali na elaboração do recolhimento de provas, trocando mensagem, falando, olha, vocês precisam me apresentar prova tal, não sei o quê, para eu poder condenar o cara. Né? É uma coisa bem... você falou das ciências sociais, tudo isso. Eu participei de um livro que ainda não foi lançado, do meu primo, Ricardo Senes, que é comentarista político de economia da TV Cultura, que é exatamente sobre isso, essa relação, como o Ministério Público se vê, né? Como os ativistas do direito, etc. Mas eu queria que o Tássio comentasse isso, né? O Tássio Felipe, você também, Bruno, dessa relação confusa. Tem um professor chamado Alberto Carlos de Almeida que ele bate bastante nisso. Ele fala que é quase impossível você se defender quando o Estado vai contra você num processo aqui no Brasil. Porque a relação da promotoria com o juiz, e você lá com o seu advogado, a gente viu os excessos, os crimes, né, praticados pela Lava Jato no processo do Lula, sem querer defender o ex-presidente, nada, fazendo uma observação que juristas como vocês, né, especialistas na área fazem, e eu humildemente leio, ouço e busco e formo minha opinião a partir delas. Então, por favor, vocês. Tá, só vou... Porque como eu sou servidor do Ministério Público, eu acompanho o relacionamento entre promotores e juízes, grande parte deles, quando se dão bem, porque existe um aspecto muito pessoal disso, e aí quem trabalha em cada vara sabe, por exemplo, aqui nós temos, não vou citar nomes e nada, mas nós temos uma vara aqui que se você for denunciado nela, você tem uma boa chance, porque o juiz odeia o promotor ali, eles são tretados e dá confusão em audiência e tal. Então, assim, existe caso a caso, vara a vara, é mais fácil a gente falar dessa relação quando nós subimos os tribunais, que é onde acaba sendo a palavra final. Aí, nesse aspecto, a Lava Jato, ela é um ponto singular da forma como aconteceu. Por quê? Da forma como aconteceu. Porque nós temos um histórico de impunidade no Brasil, onde você tinha uma relação, talvez até semelhante da Lava Jato, dos procuradores da Lava Jato com o juiz, você sempre teve de advogados de grandes escritórios com desembargadores, para travar ou para dificultar, para levar para cima, para levar para o STF, porque o caminho no Brasil um dos caminhos do Brasil que sempre foi o caminho mais cômodo, foi o caminho da prescrição. Você às vezes tinha uma situação absurdamente ridícula, que você não tem como não condenar, mas você consegue enrolar escritório e tal, e faz embargo, e faz isso, e cancela a audiência, e remarca, o caminho sempre foi a prescrição. E ali foi um ponto singular que foi realmente a Vaza Jato mostrou, não é uma situação normal, é uma situação que eu acredito que aconteça, e eu já vi acontecer até pessoalmente dentro do Ministério Público, de chegar para o juiz e falar, mas havia uma boa fé de falar assim, tô marcando, tô fazendo esse pedido, é assim, assim, assado, eu preciso dessa busca e apreensão, assim e tal, mas os elementos não tão fortes, mas a gente tem certeza que a gente não pode botar no papel, porque senão a pessoa vai ser ameaçada e tal. Ter essa conversa de gabinete, sair, e isso não está nos autos, tá? Foi uma situação que eu já vi acontecer. Então, acho que sim, acontece, mas o que a gente viu é que não deveria acontecer. Isso é sempre reprovável,
porque ela acaba criando, às vezes, um monstro que acaba jogando contra a própria democracia, entendeu? Você achar ou se julgar capaz, ou uma pessoa que esteja acima da legislação, que eu posso fazer porque eu estou querendo fazer o bem, então eu vou burlar essas regras aqui, isso cria um monstro muito perigoso, né? Quem já leu Crime e Castigo vai ter uma boa noção de como isso pode enganar as pessoas que acreditam que estão fazendo um bem maior, burlando algumas regrinhas. Eu tenho uma coisa para comentar, eu já vou passar a bola pro Felipe. Comentar aqui, né, que se amigo ou inimigo de uma das partes, já há suspeição. Exatamente, Ted Bairro Marino. E tem um detalhe aí, um caso, que cara, eu vi isso quando eu ainda estava estudando direito, já tem um tempinho isso. Tinha um caso muito engraçado de uma cidade do interior, aonde uma juíza, ela estava julgando um caso, que era um caso de um senhor que estava reclamando do galo do vizinho que cantava a madrugada inteira. Então, assim, o cara estava pedindo danos morais por conta daquele galo que fazia barulho a noite inteira. Aí, a juíza, ao pegar o caso, ela deu a seguinte decisão: encaminhe-se para o juiz tabelar, ou seja, para o outro juiz, tendo em vista que esta magistrada também sofre com os gritos do galo de madrugada, não suportando ouvir aquele galo. Dessa forma, encaminhe-se os autos para outro juiz, tendo em vista a repulsa dessa magistrada em relação ao tal galo. Então, assim, o correto em casos assim é você declarar suspeição, né? Você tem dois casos para o pessoal entender. Você, no direito, você pode ou ser impedido ou ser suspeito. Impedido é, por exemplo, Marco Aurélio Mello, ministro, ele é parente de Fernando Collor de Mello. Então, por ele ser parente, quando tem algum caso lá do Collor ou tem alguma outra situação, ele é automaticamente impedido, justamente por conta disso. Agora, quando há uma situação de você gostar ou não gostar de alguma das partes, sabe quando você fala, eu sou suspeito para falar de tal pessoa? É a mesma coisa. Se você gosta muito de alguém ou não gosta muito de alguém, em termos jurídicos, você é suspeito. Então, eu queria aproveitar esse termo, né, esse papo que a gente está trazendo e jogar a bola pro Felipe. Fala aí, mano. Essa questão Puta, tudo que foi dito aqui, né? Cabe um congresso de 3 dias com 50 professores em cada dia, né, sobre o tema. Eu só queria colocar alguns pontos, né, da fala do Tássio aqui. A primeira aí, uma característica que tenho certeza que ele concorda comigo, né, ainda mais está dentro do Ministério Público, mas que é o punitivismo no Brasil, né, e a sociedade achando que o Brasil é um país que gera impunidade. E daí a fala dele tem um ponto muito importante, né, que é a sociedade percebe uma impunidade por causa exatamente desses mais ricos, que contratam bons advogados que ficam, né, fazendo de tudo para o processo prescrever, e de fato é muito difícil punir ricos no Brasil, porque bons advogados conseguem facilmente tumultuar processo, né, e fazer dessa forma com que o processo seja prescrito, né, que acabe gerando a prescrição da pretensão punitiva do Estado, por causa do tempo da demora do processo. Mas, em contrapartida, é um dos países, talvez, que daí eu não sei os números exatos, né? O Tássio talvez saiba, aí pode falar, né? Mas talvez seja um dos países que mais prende, e que prende pelos crimes mais bestas, né? Inúmeras situações aqui que poderiam simplesmente nem gerar prisão, né? E no Brasil, cara, assim, quem advoga na área criminal, não é o meu caso, reclama muito do punitivismo e dessa característica que impregna, infelizmente, os ministérios públicos de serem extremamente punitivistas, de buscarem com grande voracidade punir o máximo possível de pessoas. E assim, é complicado, porque você tem, historicamente, muitos casos no Brasil de cara que foi preso porque furtou um pacote de bolacha
né, no supermercado. Isso é muito grave, é a liberdade da pessoa, tá? E daí o outro... E sem condenação, né? O preso preventivamente, sem condenação, nada. Isso é ridículo. E pode descer a lei à vontade, porque eu não tenho dó do Ministério Público, eu sou um garantivista dentro do Ministério Público que me sinto deslocado, porque realmente tudo que você fala é verdade. Eles têm um viés punitivista enviesado, e aí entra também o que eu estava falando da magistratura, que é a estrutura de vida das elites que permite o acesso dessas pessoas. Então... E daí tem um outro ponto, cara, que é o apego ao devido processo legal, né? Teve alguém no comentário aqui que falou que o pior de tudo é que o próprio Moro trata como, mas qual o problema disso? Oi? Né? Assim, nós temos até mesmo no mundo jurídico um desapego ao devido processo legal, né? Isso é muito grave, né? Bom, eu digo, daí me desculpa quem eventualmente, eu espero que não, nem esteja aqui alguém que pense assim, mas o profissional do direito que defende o atual governo é incompatível, tem alguma coisinha que não está colando, né? Porque um tem que defender o Estado de Direito e o outro ataca o Estado de Direito. Mas é que nós estamos num ponto tão grave, né, do ensino jurídico, que tem vários profissionais do direito que não fazem ideia do que é o Estado de Direito e da importância de um dos principais pilares desse Estado de Direito, que é o devido processo legal, que é você ter, ainda mais em questões tão sensíveis quanto aquelas que vão ser relacionadas à liberdade das pessoas, né, um processo justo, né? Sem o processo justo, cara, nunca vai ser feito nenhum tipo de justiça. Eu tenho um caso emblemático, né, que um perito de um caso muito famoso, por questões óbvias aqui eu vou dar uma evitada de falar com maior profundidade, tá? Mas enfim, um perito de um caso muito famoso na sala dos professores foi questionado, né, por todos os professores como que ele tinha chegado à precisão de que o sangue tinha caído a 1,16 m de altura, num carpete, num ambiente que todo mundo pisoteou. Daí, perito lá, na verdade era uma perita, mas enfim, estava tentando evitar qualquer forma de possibilidade de identificarem. Mas virou assim, meio constrangida na sala dos professores, falaram, ai doutores, sabe como que é, né? Quando a imprensa está filmando, a gente quer mostrar que é melhor, que a gente é mais técnico. Daí nós, professores de direito, na sala dos professores, ficamos indignados e falamos, você não foi mais técnica, você foi menos técnica. E você destruiu o processo. Daí ela virou e falou, mas vocês não acham que eles são culpados? E isso foi a minha resposta. Acho, mas o meu achismo não pode prender ninguém. E não importa se é o Lula, se é, enfim, esses do caso famoso, se é o que deu a facada no Bolsonaro, que eu não lembro o nome, ou qualquer outra pessoa dentro da sociedade. O meu achismo não pode prender pessoas. Precisa do devido processo legal. É só o devido processo legal que faz com que o resultado seja justo. Ainda que você tenha uma certeza absoluta na tua cabeça de que a pessoa precisa ser presa, sem o processo, a prisão será injusta. E o mundo jurídico ter boa parte dos seus membros, né, permitindo isso sem gritar, você vai em países sérios, porque daí um ponto importante, o devido processo legal, ele nasce na Magna Carta de João Sem Terra, não está escrito o devido processo legal na Magna Carta, mas a lógica do devido processo legal nasce ali na Magna Carta de João Sem Terra, em 1215, que é considerado um marco civilizatório, exatamente porque os países que foram se tornando mais civilizados foram exatamente aqueles que passaram a respeitar que ninguém poderá ser privado da vida, da liberdade, da propriedade, hoje até mesmo de privilégios, senão pelos meios emotivos previamente estabelecidos pelo direito. O que faz com que, inclusive, aquela nossa outra fala minha e do Tássio, se comunique, porque o que te dá a liberdade, né, de fazer ou deixar de fazer tudo aquilo, a não ser que venha uma lei e determine alguma coisa, é o devido processo legal, assim como também é o devido processo legal que determina o fazer ou não fazer para o poder público na estrita legalidade ou juridicidade. Cara, você aceitar não ter devido processo legal
só tira a gente de 800 anos de história de civilização, o que, na minha opinião, é muito grave. E para qualquer pessoa que tenha passado do primeiro ano da faculdade... Pegando um gancho no que vocês falaram, trazendo para as ciências sociais, para a sociologia, o Weber tem alguns livros, alguns textos falando sobre a questão da burocracia, e ele é falsamente acusado de defender a burocracia, no sentido pejorativo da burocracia. Mas não, ele deixa sempre bem claro, eu estou tentando lembrar o nome do livro, não é Política como Vocação. Bom, é um dos grandes livros do Weber, que ele fala que o processo, ele é chato, ele é demorado, ele é difícil, ele é complicado. Não é para isentar o Estado, não é para salvar o Estado, é para salvar você. Há processo, há burocracia, justamente para que o Estado não faça o que quiser com você, para que você esteja sempre resguardado de qualquer mando ou desmando por parte de quem mantém o poder. Weber é um autor muito interessante, ele dialoga bastante com direito. Eu não sei se vocês na faculdade de... Ih, caiu. O Guilherme caiu. A gente daqui a pouco chama ele de volta. Mas tem uma coisa que eu queria pegar aqui sobre o que o Felipe falou, que é para vocês entenderem. Galera, o Felipe falou o Estado democrático e Estado democrático de direito. É importante a gente entender o que é um Estado. Um Estado é um território delimitado onde você tem um grupo de pessoas e uma organização governamental e uma estrutura. E isso é um Estado. Aí você tem democrático, é a vontade do povo, a democracia. Então você tem o direito do povo. Agora, por exemplo, essa vontade do povo, ela não é soberana. Por exemplo, se fizer um plebiscito para saber se mata alguém ou se não mata, não importa a posição do povo. Por quê? Porque é um Estado democrático, mas ele é um Estado democrático de direito. Por ele ser de direito, você garante direitos às pessoas e são direitos mínimos. Você tem as garantias. Então, não é só um Estado, não é um Estado democrático apenas, é um Estado democrático de direito, onde você tem um ordenamento que te resguarda e te dá esse direito. O Ted Boy colocou a respeito do júri, e que é um debate legal, tá? Na verdade, tem bastante gente que acompanha o posicionamento dele aqui, de considerar que o júri, ele faz o oposto, né? Porque permite que os leigos julguem com o coração, né? E não com uma técnica jurídica. Tem bastante gente que contrapõe. Quem atua no júri advogados e promotores costumam ser tão apaixonados pelo júri que fica difícil até de saber se tem razão ou não, porque acaba sendo aquela coisa de a paixão da vida do cara, né? Mas, enfim, há um debate importante. Mas, de qualquer forma, mesmo no processo do júri, há um devido processo legal, uma necessidade de constituir provas válidas e não aceitar as provas que não são válidas, né? Uma necessidade de seguir a ordem, né, do processo, né, procedimento por procedimento, de acordo com o que está estabelecido pela lei, né? E principalmente não permitir que alguém seja punido por um ato que não está previsto como crime. Isso, e além disso... senão por meio dos motivos estabelecidos. Daí exatamente. Fala que isso é da área dele, ele tem lugar de fala. Não, exatamente. No processo do júri, teve uma reforma há pouco tempo atrás que trouxe para o júri brasileiro uma situação bastante simples, que é você absolve ou não absolve a pessoa. Antes você não tinha, você tinha que votar os quesitos das teorias que eram apontadas. Mas o júri, ele trabalha em torno... Porque isso é uma discussão filosófica bastante interessante, que nós temos o que é o conceito de justiça. Porque quando você tem um processo, o processo, na verdade, é uma instrumentalização, um monte de documentos, pessoas falando, provas técnicas, DNA, exame, sangue, isso, aquilo, para tentar construir uma verdade ou tentar construir uma história verdadeira. O júri, ele também tem o aspecto de buscar a verdade. A diferença é que o júri, ele tem uma pegada mais da verdade consensual, da ideia da verdade em torno do consenso. Só que ela não é uma questão tão absoluta, porque quando você tem uma decisão de julgamento que ela é manifestadamente contrária à prova dos autos, ou seja, eu tenho uma absolvição em que o cara fala que o cara não é autor do crime, os jurados votam como ele não é o autor do crime, e todas as provas do processo indicam claramente que ele é o autor, esse processo pode ser anulado e refeito. A mesma coisa se você tem uma condenação. Então,
O júri, ele tem uma soberania, ele tem uma flexibilização maior do seu resultado não ser tão facilmente questionado, mas se ele fugir drasticamente, pegar isso aqui e falar que é um celular, cabe também uma revisão e uma nulidade desse júri. É bacana estudar até a história do tribunal de júri, né? Tem uma super redução de o que cabe, o que vai para o tribunal do júri no decorrer da história. Nos Estados Unidos vocês ainda veem, né, um monte de questões até simples serem levadas para o júri. Até cíveis, né? Até é cível. Né? E a tendência é diminuir, é ter cada vez menos a participação do júri. Mas, historicamente, a ideia é assim, só os seus pares seriam capazes de dizer se o que você fez é condenável ou não. Né? E não um juiz, porque o juiz não é o teu par. Então, seria originalmente essa a ideia. Nós ainda vemos isso hoje dentro da ideia, por exemplo, de uma comissão de ética. Eu, que atuo nisso, né, no compliance, a lógica, por exemplo, dentro de uma universidade, né, seria ter uma comissão de ética formada por professores para julgar se o professor ele foi ético ou não, por exemplo, ao falar de política, porque nós temos a liberdade de cátedra, mas de fato tem professor que o cara é professor de matemática, ele entra na sala de aula, faz 3 contas na lousa e passa a aula inteira falando de política. A questão não é a liberdade dele de posicionamento ou não, mas a falta de ética de não cumprir o ofício pelo qual ele foi contratado. Agora, eu dando aula de direito político, já tive sala que reclamou porque eu falava muito de política. Como que eu poderia dar aula de direito político sem falar de política? É que eu não sei, mas enfim. Daí eu preciso de uma comissão de ética para apurar isso e serem meus pares. A lógica do tribunal do júri sempre foi essa. Isso hoje vai para o setor privado dentro da lógica de compliance.